Bom, vamos voltar. Então, terminamos aqui falando sobre a diferença de fuga e esquiva, né, que são tipos de reforço negativo. Vamos então falar agora sobre punição. Punição é um processo comportamental em que a consequência torna menos provável que a resposta volte a acontecer, ou seja, as consequências diminuem a chance do comportamento acontecer, diminuem a probabilidade, o comportamento não acontece mais. Punição é castigo? Não. Punição é alguma coisa ruim? Não, tá? Que não é um valor que a gente está dando, um juízo de moral, um valor moral, alguma coisa assim, fazendo um juízo do comportamento, tá? Aqui é uma descrição de relações que ocorrem entre um organismo e um ambiente. Se um organismo se comporta de uma forma a produzir uma consequência e isso diminui a chance de que esse comportamento volte a acontecer, isso é um exemplo de punição positiva. Agora, se o comportamento ele remove um estímulo e isso diminui a chance do comportamento acontecer, é uma punição negativa. Então, fiquem atentos. A punição negativa e o reforço negativo ocorre a remoção de um estímulo, tá? O que diferencia, então, punição negativa e reforço negativo? No reforço negativo, aumenta a probabilidade do comportamento continuar acontecendo. Quando eu faço alguma coisa, removo um estímulo e isso aumenta a chance de que eu faça essa mesma coisa de novo, reforço negativo, tá? Então, se eu passei protetor solar, isso reduziu a chance de eu ter queimaduras solares e aumenta a probabilidade de eu passar o filtro solar, então isso é reforço negativo. Aqui entra aquele problema que eu estava falando da esquiva, nesse caso. Às vezes estou tanto tempo passando protetor solar, e eu não entro em contato com a consequência, tá? Que pode ser que um dia ou outro eu esqueça, tá? E aí o sistema aversivo vem certeiro e me queima de novo. E aí eu volto a ter o comportamento. Isso acontecia com os ratinhos lá na caixa de Skinner do Sidman, que virou aqui apoio pro meu computador para não ter que ficar virando tanta tela. O ratinho tá lá dentro da caixa, ele pressiona a barra e isso adia o choque. Então, ele tá lá, trabalha, a cada 30 segundos, se ele pressionar, ele adia o choque. Então, se ele fizer isso certinho, né? Sempre quando tá chegando ali naquele intervalo, ele levaria uma sessão inteira sem ter nenhum choque. Só que pensa, o ratinho tá lá, cheirando a barra, tá lá dando uma voltinha na caixa, e em algum momento ele vai lá e pressiona. Aí adia o choque, pressiona, adia o choque, pressiona, adia o choque. É um momento que ele tá há tanto tempo sem levar choque que ele esquece, né? A gente pode dizer assim, ele não pressiona a barra agora. E ele entraria em contato com o choque, tá bom? Mas então, voltando aqui. Punição. Eu até perdi a linha de raciocínio, agora eu vou perguntar para vocês o que eu tava falando, né? Não, diferença entre punição negativa e reforço negativo. Então, na punição, há a diminuição da frequência da resposta e no reforço, há um aumento da frequência da resposta. Lembrando, vou falar isso milhares e milhares de vezes, eu sei que a aula fica super repetitiva. Não tem a ver com o comportamento ser bom ou com o comportamento ser ruim. Não tem a ver com o estímulo ser bom ou com o estímulo ser ruim, ser prazeroso, ou ele ser algo que gera alguma aversão, tá? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com sensações, com juízos do estímulo ou da resposta. Tem a ver com uma observação. Eu observo que aquela consequência aumenta a probabilidade do comportamento. Isso é reforço. Eu observo que aquelas consequências reduzem a probabilidade do comportamento. Isso é punição. Sempre observando uma relação entre algo que o organismo faz, a resposta, e uma modificação no ambiente. Então, eu já vi coisas assim, em prova, em exercícios. A resposta é a pessoa fazer birra. A consequência é ela crescer um adulto chato, ou um adulto pouco persistente, alguma coisa assim. Não é desse tipo de consequência que a gente está falando, tá? A consequência é algo no ambiente. E é naquele momento. Você tem consequências que são a longo prazo também, né? Fumar, por exemplo, tem uma consequência imediata ali do prazer, mas também tem consequências a longo prazo de uma doença, né? Alguma coisa que pode acontecer nos pulmões. Essas consequências controlam o nosso comportamento, consequências tanto imediatas quanto consequências atrasadas, mas vejam que são sempre alterações que acontecem no ambiente, não um efeito assim da pessoa se tornar uma pessoa melhor, tornar uma pessoa pior, tá? Pensem em alterações no ambiente. Então, na punição,
o que acontece é, essas alterações que ocorrem no ambiente pela resposta reduzem a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Essa análise deve ser funcional, ou seja, o que quer dizer que a análise deve ser funcional? Eu tenho que olhar para o que está acontecendo com o comportamento para definir se é punição ou definir se é reforço. Aquele exemplo que eu dei lá no início do outro vídeo, em que o pai falou para a criança, né? Se você não se comportar bem na igreja, você vai perder as suas bolas. Aquilo é uma punição? Depende do que vai acontecer com o comportamento da criança. Eu já vi casos em que alunos falam assim, mas o pai tinha a intenção de punir, ele queria punir a criança, né, por ter feito aquilo. Cuidado, quando você está falando isso, assim, levando essa análise de intenção, é uma coisa que a gente está pensando no termo do senso comum, como sendo um castigo, como sendo uma sanção que eu dou àquela pessoa, né? Você fez uma coisa errada, então você merece alguma coisa ruim, né? Quando a gente pensa até nas próprias leis, se você rouba, você vai ser preso. Isso é um castigo, né? Uma sanção prevista nos códigos penais. Se isso vai ou não reduzir a frequência do comportamento daquele indivíduo, daquela pessoa específica, é algo que a gente tem que observar. Dando um exemplo meu aqui, eu dei no vídeo ali como se tivesse ocorrido, mas a verdade é que não ocorreu. Eu levei uma multa por falar no celular enquanto eu dirigia. E aí na hora, mas que saco, 200 e pouco a multa, né? E eu peguei a multa na caixinha de correspondência, estava descendo pro carro, fui pro carro e peguei meu celular de novo para colocar a música lá no Spotify, depois mandar áudio para alguém. Então, coisa feia, né, professora? Mas o que aconteceu aí? A multa, considerando como sendo acrescentar um estímulo, né? Então, dirigir falando no celular, acrescentou o estímulo multa, ou perdi R$200. Teve alguma influência no meu comportamento de dirigir falando no celular? Não teve. Infelizmente, deveria ter tido, reconheço. Mas não é só porque a gente quer que a coisa aconteça, né, que vai acontecer. Então, nesse exemplo, se o meu comportamento não reduziu de frequência, não posso considerar que seja um exemplo de punição, tá? Para ser punição, tem que reduzir a frequência do comportamento. Como esse exemplo que está aqui no slide, né? Um filho adolescente chega em casa após o horário limite estabelecido pela mãe. E a mãe decide que ele não terá mais acesso ao celular. É um castigo muito comum e que os pais utilizam hoje em dia, né? Não pode mais acessar o celular. O comportamento de chegar tarde foi punido? É a hora que vocês respondem. Depende. Por quê? Houve redução na frequência de chegar tarde quando ele saiu nas outras vezes? Se ocorreu, então beleza, o comportamento de chegar tarde foi punido. Eu não observo mais ele acontecendo. Esse seria um exemplo, então, aqui de punição negativa. Chegar tarde, perdi o celular, então remove esse estímulo reforçador, tá? Para ser punição negativa, o estímulo que é removido é um reforço. É um estímulo, né, que em outra situação, se fosse produzido, aumentaria a frequência da resposta. Mas então, chegar tarde, perco esse estímulo e não faço mais isso. A frequência desse comportamento é reduzida. Então, nesse exemplo, a gente poderia chamar de punição. Mas, professora, o governo faz isso para reduzir a frequência do comportamento das pessoas. Se dá multa, né? Você perdeu dinheiro, não faz com que você pare de ter esse comportamento que é considerado socialmente como inadequado. O que a gente pode fazer? Aí, gente, é testar, né? Por isso muito que políticas públicas deveriam ser baseadas em evidências, assim, e ver o que funciona. Talvez nesse caso, se eu tivesse levado uma advertência do policial, que ele inclusive colocou na atuação que não parou o veículo, né? Eu ficasse mais envergonhada, né? Fosse uma situação que, de fato, diminuísse meu comportamento. Ou, se eu sofresse um acidente sério, grave, né? Também poderia controlar meu comportamento. Claro que isso não daria pra gente colocar como política pública, mas enfim. Outra coisa relacionada a isso que eu vejo algumas vezes chegando no meu consultório, ou até lá na minha vida em geral, as pessoas falam assim, meu filho tem que me respeitar, ele é meu filho, então eu exijo que ele me respeite. Mas quando tá na hora que a criança tá fazendo birra, ele cede, né? Então, se tá fazendo birra para comer uma coisa específica, o pai deixa com que ele fique sem comer. Se tá fazendo birra para ganhar alguma coisa,
ganha aquela coisa. Você tá fazendo birra pra não ir na escola, não vai naquela escola. O que vai acontecer, gente? A criança vai fazer birra sempre, vai chorar sempre, vai desrespeitar sempre. Tem que ter uma relação de contingência, que é o quê? Chorou para não fazer alguma coisa que você está mandando que seu filho faça, o choro não pode funcionar. Ou seja, você não pode reforçar esse choro, senão ele vai continuar acontecendo. Não é uma coisa, tipo, você pode falar assim, tá, com rato, com cachorro, com gato, isso funciona, Fábio. Mas com o ser humano, a gente pode conversar, né? Posso falar com meu filho, a mamãe fica tão triste quando você faz isso, porque você não obedece a mamãe e tal, lá. Isso pode ter algum impacto? Pode sim. Mas se não tiver mudança nas contingências, pouquíssimo provável que impacte, tá? Até porque se você já reforçou muito o seu filho a pedir as coisas dessa maneira, né, chorando, fazendo algum tipo de birra, é o jeito que ele sabe ganhar as coisas. Então, é o jeito que ele consegue as coisas, ele sabe fazer isso. E ele vai continuar fazendo isso quando você não quiser. Muito provável, tá? Então, pensando aqui nessa análise funcional, a análise funcional nunca é algo que eu posso já estabelecer como sendo um estímulo a priori reforçador ou um estímulo que seja aversivo, ou uma relação como sendo punição, ou uma relação como sendo de reforço. Vocês não vão abrir nenhum livro de análise de comportamento e ter lá estímulo aversivo, choque, dor. Não tem. Por quê? Porque depende daquela situação. Tenho que olhar para cada uma das situações que o organismo vive, né, e para a frequência que os seus comportamentos acontecem, para definir se um comportamento está sendo mantido por reforço, se um comportamento deixou de acontecer por punição ou até por extinção, por exemplo, tá bom? Então, fazer uma análise funcional significa o quê? Identificar as consequências que mantêm ou reduzem a frequência de um comportamento e identificar qual é a relação operante, se é de reforço positivo, se é de reforço negativo, de punição positiva ou de punição negativa. Olhando aqui para o que a gente está falando agora mais especificamente, punição é quando a frequência do comportamento é reduzida. Na punição positiva, porque adiciona um estímulo. Na punição negativa, porque a resposta remove um estímulo, tá? Punição positiva, então, acrescenta um estímulo aversivo, tá? Quando eu me comporto de uma determinada maneira que acrescente um estímulo aversivo no ambiente, eu paro de fazer aquilo. Aqui não é porque o estímulo é ruim, né? De novo, não é porque o estímulo é ruim, ou não é porque eu não gosto daquilo, tá? Mas é porque esse estímulo reduz a frequência do comportamento. Então, lá no reforço negativo, eu tinha dado o exemplo daquele rapaz que começa a apagar a mensagem da menina que a namorada dele tem ciúmes, né? Então, para evitar as brigas, ele fala com a menina, mas apaga para que a namorada não veja. Naquela situação, o comportamento de falar com outras mulheres foi punido? Não. A briga da namorada não funcionou como punição para o comportamento de falar com outras pessoas, tá? O que ele fez foi se esquivar de uma forma em que ele continuasse fazendo aquilo, mas sem ter a estimulação aversiva da namorada brigando com ele. O que caracterizaria, então, uma relação de punição num exemplo como esse? Se, aqui nesse primeiro tópico, após diversas brigas com a namorada, o rapaz para de conversar com a menina que ela tem ciúmes. Aí eu poderia dizer, então, que foi um exemplo de punição positiva. Por que punição positiva? Nesse caso aqui, falar com outras mulheres teve como consequência a namorada brigar. E isso reduziu a frequência do comportamento. Gente, que agonia essa setinha torta. É o melhor que a gente vai poder fazer hoje? Acho que sim. Depois eu tento descobrir como é que é. Não tá apertando shift, não tá funcionando. Então, falar com outras mulheres. A namorada briga. Se o comportamento de falar reduz de frequência, né? Essa setinha eu coloco quando reduz, para baixo, para cima, quando aumenta a frequência. Aqui seria um exemplo, então, de punição positiva. Por quê? Falar com outras mulheres acrescentou aqui a briga da namorada, tá? E aí isso fez com que o falar diminuísse de frequência. Então, punição positiva. Após estacionar de frente com o carro, essa história é minha.
Eu trabalhava numa clínica e toda vez que eu ia lá, eu colocava sempre o carro na mesma vaga. Chegava lá, estacionava de frente, que é mais rápido e tal, parava e ia trabalhar. Uma vez, quando eu voltei, um carro tinha estacionado ali atrás do meu carro, né? Bloqueando a minha saída. Então tinha que sair aqui, tinha um carro aqui. E de frente a gente não consegue, quando a frente do carro pra cá, né? E o carro estacionado aqui, mais difícil de manobrar, teve que vir um monte de gente me ajudar e tal, foi um saco. O que aconteceu? Eu parei de estacionar de frente. Atentem-se aqui para o fato de que a gente está olhando na punição para um comportamento que deixa de acontecer, tá? Então, eu passei a estacionar o carro de ré quando eu fui, mas a gente não está olhando para essa contingência de estacionar de ré. A gente está olhando aqui para a contingência de estacionar o carro de frente. O que aconteceu? Estacionar o carro de frente teve como consequência uma dificuldade de manobrar, né? Aumentou aqui o custo da minha resposta. O que aconteceu com a frequência do meu comportamento de estacionar de frente? Que agonia. Ela reduziu de frequência, tá? Depois, eu passei a estacionar de ré? Sim, é verdade. Isso gerou uma outra coisa, que é o quê? Eu passei a estacionar de ré. Por que eu passei a estacionar de ré? Porque isso removia a dificuldade de manobrar, tá? Então, se eu olho para o comportamento aqui de estacionar o carro de frente, ele foi punido, porque ele não ocorre mais. Por que ele foi punido? Porque foi difícil manobrar o carro quando eu ia sair, tá? Quando vai a um restaurante, rapaz encontra uma larva na sua comida e ele nunca mais volta a esse lugar. Então, se eu olhar aqui para essa resposta de ir a um restaurante, ela produziu o quê? A consequência foi larva na comida. Qual foi o efeito que teve sobre esse comportamento? Reduziu de frequência, ele nunca mais foi lá. Então, isso aqui é um caso, tá? De punição positiva também. Se atentem para o fato de que, a gente ainda vai chegar nesse slide, mas eu vou adiantar. Um comportamento que é punido, se ele ocorre, é porque ele tem alguma fonte de reforço, tá? Então, a gente na punição não consegue mudar o fato de que o comportamento produz algum reforço, porque muitas vezes esse reforço ele é natural. Se eu pensar aqui, nesse exemplo do rapaz que conversa com a outra menina, falar com outras mulheres tem essa consequência aqui da namorada brigar, mas também tem uma consequência, outra consequência aí, que é o quê? É a atenção de uma outra mulher, né? Tomar atenção, um carinho, alguma coisa assim. Nesse caso aqui da namorada, pode ser que a briga, né, teve um efeito mais forte do que o carinho que essa outra mulher está dando, porque o comportamento reduz de frequência. Mas no caso daquele menino que passou apenas a apagar as mensagens, o que estava controlando mais o comportamento ali era o quê? O carinho, a atenção que ele tinha dessa outra menina que ele conversava, tá? Então, um comportamento, para ele ser punido, primeiro teve algum reforço, senão o comportamento não acontecia. Todo comportamento que ocorre, e isso leva para a vida de vocês. Todo comportamento que está acontecendo, que ele ocorre em alta frequência, é porque ele está sendo mantido pelas contingências ambientais. Pode ser por reforço positivo, pode ser por reforço negativo, mas se o comportamento ocorre, tem reforço. Ah, Flávia, tem reforço para o comportamento de alucinar? Sim, tem reforço para o comportamento de alucinar. Flávia, tem reforço para o comportamento de ansiedade? Sim, tem. A gente precisa identificar quais são essas consequências para a gente modificar o comportamento, tá? É isso que o Skinner fala, que é a grande vantagem da análise funcional. No momento em que eu identifico qual é a consequência que mantém um comportamento, ou inclusive porque um comportamento não ocorre mais, talvez ele tenha sido punido no histórico dessa pessoa, eu posso modificar as contingências. Eu posso dar reforço para um outro tipo de comportamento, eu posso tirar um reforço de um comportamento que ocorre que eu, né, enquanto governo, enquanto pai, enquanto
autoridade, enquanto professora, eu não considero adequado de continuar ocorrendo, tá? Ou enquanto psicóloga também, um comportamento que muitas vezes a pessoa tem, ele é reforçado, mas leva a sofrimento, né? Então a gente precisa mexer nisso daí. O comportamento de uma pessoa que tem ansiedade social, por exemplo, que é extremamente mantido por reforço negativo, né? Então ela tá o tempo inteiro se esquivando de contato social. Ela não vai em ambientes muito cheios, porque aquilo gera ansiedade. Ela não vai em eventos sociais, não vai numa festa de família, não vai no aniversário de algum colega, alguma coisa assim. Tudo mantido por reforçamento negativo. No momento que eu identifico isso, eu consigo ir trabalhando com essa pessoa quais são os reforços positivos que ela está perdendo ou diminuindo o efeito dessas contingências, tá bom? Pensando aqui na punição negativa, então. A punição negativa, da mesma maneira que a punição positiva, ela reduz a frequência do comportamento, porém aqui é quando a resposta remove um estímulo reforçador, tá? Uma resposta completa do que seria punição negativa é a resposta reduz de frequência quando ela elimina um estímulo reforçador do ambiente. Não vou cobrar assim tão exato, porém tenho isso em mente. Se um estímulo ele é reforçador quando eu faço coisas para produzi-lo e isso aumenta a minha frequência de responder daquela maneira, ou comportamentos que eu faço que percam aquilo é bem intuitivo, né? Se uma coisa é reforçadora para mim, quando eu perco, é uma situação que eu não quero que continue acontecendo. Então, reduz a frequência da resposta. Pense numa pessoa privada de comida. Comida vai ser extremamente reforçador para ela, né? Toda vez que ela se comportar e tiver comida como consequência, isso vai aumentar a chance dela se produzir, dela voltar a responder daquela maneira, produzindo comida. Agora, se ela está privada de alimento e ela faz alguma coisa em que ela perde a comida, ela vai deixar de fazer aquilo, né? É um exemplo que eu acho que eu dei na aula passada até, de punição negativa. Esposa queixava-se com seu esposo sobre bagunça que ele deixa na casa. E aí o esposo fica sem falar com ele. E aí ela para de se queixar quando ele deixa bagunça. Então aqui, ó, a gente tem a resposta da mulher de queixar-se. Queixar-se sobre bagunça. Teve qual consequência? O esposo ficar sem falar com ela. Se eles são casados, a gente infere aqui do exemplo, né? Mas quando é uma queixa de uma clínica, se a gente iria analisar, que essa pessoa é um estímulo reforçador, né? Se você gosta do seu esposo, se casou com ele é uma pessoa reforçadora para você. Quer dizer o quê? Que respostas que tenham o esposo como consequência vão aumentar de frequência. E respostas que tenham como consequência o esposo sair, né, ser removido, reduzem de frequência. Então ela tentava falar, ele se retirava, né, retirava falar ali com ela, não se tirava fisicamente, mas pode até ser pior, né, a indiferença. Ele ficava ali presente, mas sem falar com ela. Isso fez com que o quê? Ela deixasse de reclamar, tá? Então reduz aqui a frequência do comportamento. Aí. Pegando o exemplo de rato, que às vezes é mais fácil, né? Em uma caixa de Skinner, quando a luz está acesa, uma pressão à barra deixa a caixa inoperante por 1 minuto. Nesse tempo não há liberação de comida. Aí, quando a luz está acesa, o rato não pressiona a barra. Então, o que acontece aqui? Ó? Pense numa caixa de Skinner, que é aquela caixa onde tem a barra. Aqui, em vez a luz acendeu. Em vez de o rato apertar a barra e produzir a comida, o que ele faz é cancelar a caixa, desliga, nada mais funciona naquela caixa. Então, por 1 minuto, ele fica sem a chance de comer, tá? Ele pode fazer o que for, que a comida nunca vai aparecer. Então, apertar a barra teve qual consequência nesse momento aí? Consequência de perder a possibilidade de comer, né? Então, quando a luz está acesa, o rato parou de pressionar a barra. Antes ele pressionou uma vez, entrou em contato ali com a contingência, parou. Então, pressionar a barra aqui, ó, é a resposta que a gente está analisando, tá? Ela teve como consequência, a consequência foi remover a comida. E isso reduz a frequência do comportamento, então é um caso de punição negativa. Camila conta a seu pai que está namorando. O pai deixa de dar dinheiro à filha como costumava fazer, e Camila não menciona mais o namorado. Então eu conto pro meu pai que eu tô namorando e ele, ó, remove o estímulo que é reforçador para mim, remove o dinheiro. Então contar alguma coisa pro meu pai teve como consequência o quê? Perder dinheiro, tá? E aí isso faz com que o comportamento reduza de frequência, no caso da Camila,
Não quer dizer que é igual para todo mundo. E aí ela para de falar sobre isso com o pai dela. Isso é importante também de retomar, né? Já falei, mas falar de novo. Uma coisa que seja punição para mim pode não ser punição para outra pessoa. Uma coisa que seja reforçadora para alguém pode não ser reforçador para mim. Então, no caso lá da multa, não teve muito efeito sobre o meu comportamento, mas pode ter efeito sobre o comportamento de alguma outra pessoa. Um estímulo que seja aversivo para alguém, música sertaneja, pode ser um estímulo extremamente reforçador para algumas pessoas, né? Mas agora, para outras pessoas, não. Então, se eu ligo o rádio lá na 107, ponto alguma coisa, né? Que é a atividade, tá tocando o sertanejo, eu mudo de rádio e nunca mais conecto na 107. Então, o meu comportamento de conectar na rádio atividade foi punido, tá? Por um estímulo aversivo aí que foi a música sertaneja. Então, vejam também, assim, que essa definição de punição, de reforço, ela ajuda a gente a entender comportamentos simples, às vezes, né? Tipo, conectar uma rádio, colocar uma música, mas também comportamentos muito complexos, né? De como a gente se relaciona com as pessoas, né? Por que a gente fica em casa numa quarentena. É uma ferramenta muito útil. Próximo. Vamos entender aqui se esses 3 exemplos são de punição. Filho manda mensagem de aniversário para o pai. Pai responde que ele deveria ter ligado, que está fazendo pouco caso. Filho diminui a frequência que manda mensagens para o pai. Então, a gente pode analisar aqui essa resposta de mandar mensagens. Mandar mensagem teve qual consequência aqui para esse filho? A consequência foi o pai enchendo o saco, né? O que eu fiz? Foi o pai brigar. Isso fez com que acontecesse o quê na frequência aqui do comportamento de mandar mensagens? Diminuiu, né? Então, se diminuiu, é sim um exemplo de punição positiva nesse caso. Mandar mensagem teve, né, produziu uma consequência aí de briga. Maria cozinhava para seu esposo. Um dia, ele cuspiu um prato que ela fez, disse que estava cru e que ela deveria aprender a cozinhar. Maria não cozinha mais. E aí? Triste, né? Então, a gente vai olhar aqui para o comportamento dela de cozinhar. Cozinhar teve qual consequência? Uma super grosseria desse marido, né? Então, qual foi o efeito disso aqui sobre o comportamento da Maria de cozinhar? Reduziu a frequência, né? Então, é punição positiva. Deixa eu pôr aqui que é positiva para vocês irem acompanhando também. Por um longo tempo, o pai de Beatriz dava dinheiro a ela, sempre que ela pedia. Depois que ela se formou, Beatriz pediu dinheiro algumas vezes, mas ele não deu, e aí ela não pede mais. Aqui é punição? O que vocês acham? Dá um tempinho. Não é, aqui não é, tá? É fácil a gente confundir punição com extinção operante, que foi o tema da última aula. O que é a extinção operante? Retomando. Uma resposta que é mantida por reforço positivo quando há uma quebra na relação de contingência, ou seja, a resposta não produz mais o reforçador, é o caso de uma extinção operante. Então, a resposta no meu passado, né, sempre produzia essa consequência. Então, a Beatriz pediu dinheiro e sempre ganhava, então pedir dinheiro tinha sempre consequência de dinheiro, até que um dia ela pediu e não teve a consequência, tá? Então, pedir dinheiro, antigamente tinha a consequência de quê? Dinheiro. O que aconteceu agora quando ela pediu dinheiro? Ela não ganhou. Então, aqui há uma quebra nessa relação de contingência, né? Não ficou muito bom. Houve uma quebra nessa relação de contingência. Pedir dinheiro não leva mais a dinheiro. Por isso que a extinção não é punição. Flávia, então como identificar se é um caso de punição ou se é um caso de extinção? Já que o efeito que tem sobre a resposta é o mesmo, que é de reduzir a frequência do comportamento, né? Como é que a gente faz para analisar? A gente identifica se tem reforço, tá? Primeiro a gente identifica, na história de vida dessa pessoa, esse comportamento tinha
um reforço? Esse reforço foi removido é por conta da remoção do reforço que o comportamento reduziu de frequência? Ou é porque o... Desculpa, não é remoção. Pensei assim, é porque eu olho para a história de vida da pessoa. A pessoa se comportava daquela maneira e recebia o reforço. Agora, ela se comporta e o reforço não acontece, simplesmente não acontece. É igual aquele exemplo do controle remoto. Aperta, aperta, aperta o controle remoto. Ele para, não está mais funcionando, então não tem a consequência. O reforço ele sequer acontece, tá? Então, nesse caso, extinção. Agora, se eu me comporto e isso produz alguma coisa, então o comportamento produz um estímulo, é punição, e reduz frequência, é punição positiva, é mais fácil de identificar. Agora, quando é punição negativa, você tem que pensar o seguinte: o comportamento, ele simplesmente, acontecia e produzia o reforço, e o reforço não acontece mais, seria extinção, ou é exatamente porque eu me comportei que eu perdi o reforço, entende? Há uma diferença aí. Para ser punição, a relação de contingência é: eu faço tal coisa e eu perco o reforço. Eu perco o reforço porque eu me comportei. Então, o controle remoto não deixa de funcionar só porque eu estou apertando, né? Tem outras coisas aí que a gente sabe, a bateria, alguma coisa assim, que faz com que reduza a frequência. Na punição negativa, é exatamente porque eu me comporto que o reforço não ocorre, tá? Então, aquela minha paciente lá, o exemplo anterior, na verdade, que a paciente, ai meu Deus, que a pessoa fala pro marido, né, que tá incomodada com alguma coisa e ele remove o reforço ali, ó, ela perde o reforço porque não fala, tá? Se ela não falasse, ele continuaria reforçando o comportamento dela ali, ele continuaria presente. Mas quando ela fala, ela perde, então por isso que é punição. O que ajuda também a identificar se tem reforço por trás, tá? Se não ocorresse a contingência de punição, o comportamento seria reforçado. Aqui, ó, por exemplo, cozinhar tem um reforço natural ali, que é o próprio prato, né? A própria comida. Então, o reforço, quando ela cozinhou, teve o reforço, teve o resultado ali da comida pronta, mas veio uma contingência por cima de punição, que foi a grosseria do marido. Aqui também, ela tem uma consequência natural aí, né? Do pai responder, mas essa consequência não reforçou o comportamento, pelo contrário, puniu, tá bom? Então, esse slide retoma o que eu estava falando aqui. Qual é a diferença entre punição negativa e extinção? Na extinção, há a quebra da contingência. A resposta não produz mais o estímulo reforçador. Agora, na punição, a contingência que existe é: eu faço alguma coisa e eu perco o estímulo reforçador. Esse é um exemplo, é um castigo, né, que muita gente utiliza. Aí, assim, vou falar esse exemplo com ressalvas, porque a gente tem que analisar se reduz mesmo a frequência do comportamento para classificar como sendo punição negativa. Mas quando pais tiram videogame, ou tiram dinheiro, tiram acesso à internet, tiram celular, são exemplos de punição negativa, né? Se o comportamento de fato reduz de frequência. Isso, são esses exemplos mais fáceis assim que a gente tem. Aqui vale uma coisa importante também. Quando a gente vai falar de punição, ou eu vou chegar nos efeitos colaterais mais pra frente, né? Mas se é necessário punir o comportamento de alguém, primeiro a gente tem que escolher um comportamento para ser punido, tá? A relação de contingência aqui é o quê? Resposta, consequência. A resposta tem que ocorrer. Igual aquela discussão que eu trouxe de um não comportamento, né? Não tem como eu punir um não comportamento. Então é muito comum que pais façam assim: o menino não estudou, foi mal na escola. Então, foi mal na escola faz com que perca aí alguma coisa. Perde o celular, por exemplo, perde a internet. Às vezes perde o jeito de sair, não pode mais sair com ninguém. A pessoa vai ficando sem todos os reforçadores, né? Então, é uma relação muito difícil que em geral não funciona, tá? Por quê? O que a pessoa tá fazendo? O pai tá fazendo? Você pega um não comportamento, que é não estudar. Não estudar leva a uma consequência de perder o dinheiro, perder alguma coisa. Por que isso não funciona, em geral? Porque você não está criando contingência para o estudo, tá? Pensa só, uma criança que não gosta de estudar. É uma tarefa aversiva. Então, né? Se é aversivo, o que significa? Respostas que têm aquilo como consequência reduzem de frequência e respostas que removam aquilo aumentam de frequência. Então, estudar é aversivo para uma criança. Aí você pega e começa a tirar todos os reforçadores que ela tem disponíveis. Você tira o celular, você tira videogame, você tira a televisão, tira sair com os amigos.
que isso tem a ver com o comportamento de estudar? Tem, sabe? Isso não vai motivar a criança, não vai criar uma situação em que ela se sinta motivada. A não ser que você crie uma contingência mesmo de reforço, nesse caso, que seria o quê? Ó, você gosta do seu celular, né? Celular é reforçador, então, beleza. Você só vai usar o seu celular quando você fizer os deveres. Então, a criança, nesse caso, ó, ela estuda e ela produz o celular. Pode ser que isso tenha algum efeito sobre o comportamento. Eu já vi casos, assim, que as pessoas falam assim para os filhos: você só vai ter o seu celular no final do ano, tá agora, né? Em março ainda. Você não tá estudando, foi mal no primeiro bimestre, então você vai ficar sem celular, só vai ganhar o seu celular no final do ano. É uma consequência muito atrasada, muito distante, daqui a mais de 6 meses, para isso ter algum efeito sobre o comportamento, tá? A gente tem que pensar quando é um caso assim, de crianças, né? De estímulos que sejam mais ali contingentes, né? Mais próximos no tempo da resposta, para que a punição, nesse caso, para que o comportamento de estudar aconteça, tá? Para que ele seja reforçado. Então, simplesmente sair tirando tudo das pessoas não faz com que elas façam as coisas, tá? A gente faz as coisas quando isso produz algum estímulo. Ou seja, a gente trabalha por reforço positivo, principalmente. Aqui alguns exemplos para a gente pensar então na diferença de punição negativa e de extinção. Mãe está andando no shopping quando seu filho pede um brinquedo e começa a chorar e se jogar no chão. Mãe não compra o brinquedo. Então a gente pensa aqui que tem um histórico para essa criança dela chorar e ela ganhar um brinquedo. Ou uma criança que chorou pela primeira vez. Então a criança chorou e isso não provocou nenhuma alteração no ambiente. É o mesmo exemplo do controle remoto. Aperta o controle remoto e isso não produz nenhuma consequência no ambiente. Ou seja, aqui não tem reforço, né? E não produz estímulo, que é a extinção, tá? Chorar pode reduzir de frequência, mas reduz por uma contingência de extinção. Não produz nenhum reforçador. O comportamento não produz reforçador, né? Por isso que ele deixa de acontecer. Aqui, um exemplo clássico, né, de punição negativa. Filho chora pelo brinquedo e mãe diz que ele passará a semana sem usar o celular. Então, eu já expliquei antes, chorar, perder o celular. O celular aqui é removido porque ele chora, tá? Então, punição negativa. Esposa reclamava da bagunça que o esposo deixava em casa, mas já não faz mais. Então, muito comum também, né? Para quem é casado aí, ou outros exemplos da vida. Você reclama, a pessoa nunca muda, não faz diferença. Você para de reclamar. Nesse caso, também não é punição, porque não é que a pessoa tenha feito alguma coisa, né? O reclamar produziu algo que reduziu a frequência. Simplesmente não funciona, né? Você reclama, e isso não altera o ambiente. Isso se mantém, o seu comportamento de reclamar, no caso, que entra em extinção. Provavelmente uma pessoa reclamou, né? Porque o comportamento dela de reclamar é reforçado, tá? Então, por isso que ela reclama em outros contextos. Mas no momento em que reclamar para de funcionar também, né? Ou seja, não é reforçado, reduz de frequência. Então, como eu já falei antes, toda resposta acontece porque ela é mantida por um reforçador. Se uma resposta acontece em alta frequência, investigue qual é o reforço que acontece ali, mas existe. Quando a gente cria uma contingência de punição, a gente está colocando uma contingência por cima, tá? Então, roubar, por exemplo. Roubar é um comportamento que acontece por reforço, né? Mas na maioria das vezes. Roubei isso daqui, agora isso daqui é meu. Então, produzir aqui esse caderninho. A contingência de punição, ela vem por cima. O reforço continua acontecendo aqui. Toda vez que eu roubar, vai ter o reforço. Então, é como se tivesse aqui uma briga. Qual é o estímulo que vai ser mais forte? É o estímulo aversivo ou vai ser o estímulo reforçador, de ganhar isso daqui? Aí entra uma série de questões. Por que as pessoas continuam roubando? Por que as pessoas continuam matando os outros? Entra um pouco em quais são as situações em que a punição funciona ou não. Quando uma pessoa rouba, há uma chance dela ser pega e há uma grande chance de que ela não seja pega, não é? Então, isso de vai ser preso, vai pra delegacia e tal, se a probabilidade de que isso ocorra é baixa, então se a probabilidade de entrar em contato com o estímulo aversivo é baixa, o
comportamento provavelmente vai acontecer. Essa é uma discussão que você tem muito nos casos de corrupção, né? Tipo, o cara pode até ser pego, sai no jornal e tudo. Daqui a pouco ele paga uma fiança e ele consegue sair da prisão e tal. Por que então que as pessoas continuam sendo corruptas? Porque a gente não consegue colocar contingências de punição que sejam efetivas em cima de um comportamento que é extremamente reforçado. Porque esse povo rouba dinheiro pra caramba, né? Então, para o comportamento ser punido, né? Se ele é mantido por reforço positivo, você vai ter que pensar em estímulos aversivos que sejam mais efetivos, mais fortes aí nessa briga do que o estímulo reforçador. Por que o namorado lá, aquele outro, não para de falar com a outra, né? Com a outra amiga, ou paquera, sei lá. Porque é reforçador. E a briga simplesmente aí não tá vencendo nessa briga com o reforço que ele tá tendo em falar com outras meninas, tá? Deixa eu só ler aqui e ver se o que eu expliquei é isso. Isso, é isso mesmo. Então, pode ser que muitas vezes o comportamento, por mais que ele produza estímulos aversivos, ele continue acontecendo também, porque o estímulo reforçador é mais forte. Se a gente pensar num rato que está preso numa caixa, né? É mais fácil de imaginar quando é assim. Eu coloco esse rato na seguinte contingência. Quando ele quando ele aperta a barra, isso produz alimento. Isso vai fazer com que a pressão à barra aconteça em alta frequência, certo? Agora passou um tempo, eu coloco o choque. Então agora o rato pressiona a barra, ganha comida, mas ele também ganha o choque. O que vai acontecer com esse animal? Vamos supor que ele fica um dia sem comer antes de eu colocar ele lá na caixa experimental. Se existe alguma outra fonte de alimento, ou seja, quando acaba esse meu experimento, ele volta lá para o biotério e ele recebe comida, pode ser que a frequência do comportamento dele diminua. Agora, se eu coloco ele no regime de economia fechada, ele só come dentro da caixa, o que vai acontecer esse rato vai continuar apertando a barra por mais que ele leve choque. Por quê? Comida é um reforçador primário, faz parte da nossa sobrevivência. Então, ele precisa, né, dizendo em termos assim não comportamentais, a gente precisa da comida. Então, o rato é reforçado, né, o comportamento de pressionar a barra é reforçado por alimento. É a única fonte, não tem como conseguir isso aqui em outro lugar. Vem punição? Vem estímulo aversivo? Vem, mas o reforçador aqui vai falar mais alto. Então, quando a gente às vezes tenta punir alguma criança por fazer alguma coisa errada, né? Quando eu falei lá na aula de reforço positivo, muitas crianças fazem coisas inadequadas, né, que a gente considera inadequado, porque isso faz com que ela receba atenção. Então, se você não dá atenção em nenhum outro momento para essa criança, você simplesmente brigar e tal, pode não reduzir mesmo a frequência do comportamento. Por quê? Porque nesse caso aqui até funciona como próprio reforçador, tá? O estímulo deixa de ser aversivo. Por mais que ele possa até eliciar algumas coisas ruins na gente, né? É ruim levar bronca, né? A gente sente coisas ruins, mas isso mantém o comportamento também. Outro problema da punição. O reforço mantém o comportamento acontecendo, né? Então, imagina que o comportamento está acontecendo em alta frequência. Tá dando pra me ver direitinho? Tá. O comportamento está acontecendo aqui, em alta frequência. Quando eu coloco a punição por cima, a frequência do comportamento vai reduzir, certo? A punição está acontecendo. Na hora que eu remover a punição, o comportamento sobe, ele volta a acontecer. Então, se quando meu pai tá em casa, né, uma criança, ele me bate se eu fizer uma coisa errada. Então, na hora que meu pai tá aqui, tem a contingência de punição. Eu faço, sei lá, derrubo as coisas. Isso vai ter a punição, o comportamento vai acontecer lá embaixo. Na hora que meu pai sai de casa, o comportamento volta a acontecer, tá? Não é assim para todo mundo? Não é, porque tem os efeitos colaterais da punição, né? A gente vai chegar aí depois, mas em alguns casos a punição ela pode afetar toda uma classe de respostas. Então, vários comportamentos acabam sendo punidos, dependendo da intensidade do estímulo aversivo aí. Mas em outras situações, não. O comportamento ele é punido numa situação muito específica. Nesse caso, se o pai, que é o agente punidor, quando ele não está presente, eu não faço mais aquilo, tá? Então, a gente encerra aqui a questão da punição. Para a gente resumir, então, essa é a tabela que eu tinha falado antes, que eu amo, que eu acho que se vocês pegarem a prova e conseguirem reproduzir essa tabela, vocês conseguem entender. Vocês conseguem resolver qualquer uma das questões, na verdade. Por quê?
O mouse, a setinha dá pra ver? Será? Não sei. Mas, ó, de um lado a gente tem aqui probabilidade da resposta acontecer e em cima na tabela a gente tem se um estímulo, né, ele é produzido, aqui onde tem o positivo, ou se ele é removido quando tem o negativo aqui. Quando a gente pega, então, uma situação em que a resposta ela aumenta de frequência e o estímulo é produzido, isso quer dizer o quê? Reforço positivo. Se a probabilidade de comportamento é alta quando uma coisa é removida, então é reforçamento negativo. Quando a probabilidade do comportamento acontecer é baixa, então aqui é o quê? Punição. Se é quando há a adição de um estímulo, punição positiva. Se é quando há a remoção do estímulo, punição negativa. Tá bom? Então a gente encerra aqui quais são as 4 relações de contingência de um condicionamento operante. Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, tá? Foram as 4 operações que o Skinner descreveu. Elas até hoje estão suficientes para a gente descrever os comportamentos. Aqui entra também a extinção, tá? Quando a gente quebra aqui essa relação de contingência entre entre uma resposta e um reforço positivo, vai ser extinção também. Lembrando, então, mais uma vez, para encerrar, não tem a ver com o comportamento ser bom, com o comportamento ser adequado, ser inadequado, tem a ver com estes efeitos aqui que ocorrem, tá? Efeito de aumentar ou diminuir a probabilidade de uma resposta quando a operação é de adição ou de remoção de um estímulo. Um exemplo aqui que eu sempre uso, para mostrar que não tem a ver com o comportamento ser bom ou não. Eu tinha um carro, troquei de carro e agora nesse novo carro, quando eu tiro o cinto de segurança, ele apita. E eu tinha o hábito de, assim que eu chegava na garagem do meu prédio e abria o portão, enquanto o portão estava abrindo, eu tirava o cinto de segurança. Por quê? Não sei. Mas o que aconteceu quando eu troquei de carro? Eu tirava o cinto de segurança e começava pem, 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 pem. O que aconteceu com o meu comportamento de tirar o cinto de segurança? Reduziu de frequência, tá? Então, hoje em dia, eu só tiro o cinto de segurança realmente quando eu desligo o carro, tá? Então, meu comportamento de tirar o cinto de segurança foi punido nessa situação. Qual foi o estímulo que foi produzido nesse caso? O barulho, tá? Então, esse seria um exemplo aí de punição positiva. Então, é isso. Vou parar esse vídeo agora de novo e volto com os efeitos colaterais do controle aversivo.